deixar, Ed? Nós vamos conversar agora com essas duas pessoas maravilhosas que estão aqui para contar pra gente sobre Revolução Alemã, o lançamento de um livro, é isso? Glaucio e Marlon, sejam muito bem-vindos. Obrigado por terem aceitado o convite de participar do programa. Prazer estarmos aqui com você, Renata. Imagina. Eu que sou jornalista por formação acadêmica, por ter atuado em vários veículos de comunicação da região. Agora atuo no setor de comunicação de uma empresa privada, de tecnologia de informação. Nós temos vários colegas em comum. Olha isso. Outras emissoras pela qual você passou na redação, muitos deles estudaram comigo na faculdade. Quem era? A Glaucia vai se perder agora. O Marcos Pereira. Ai, querido, saudade dele. Oliveira, que também está. O Marcos, que veio do Sul, RS do Sul. Eu fui secretário de governo numa prefeitura no sul do estado. Eu estava também na emissora TV aberta. A gente fez muita relação institucional, profissional, com vista de divulgar as ações da Que administração. lindo. Saudade de todo mundo. Tava cercado de boas pessoas. Sem dúvida. Claro, eu conheço seu trabalho, acompanho. Quando eu estava, foi exatamente o período que você veio para cá. Eu estava no Sul como secretário de comunicação e acompanhava, obviamente, a sua trajetória. Dei aquela paradinha da maternidade, depois voltei de uma maneira mais leve, mais solta. Hoje nos traz aqui um lançamento de um livro, um jornalista alemão, na verdade. Eu quero ver, eu posso ver? Aliás, esse é seu de presente. Ai, né? queridos, olha isso aqui, os meninos vão pegando detalhe enquanto o Marlon vai contando pra gente então. A Revolução Alemã. Conta pra mim, Marlon. O objetivo do lançamento desse livro na cidade, essencialmente, é porque a cidade tem uma formação identitária cultural alemã. Então, tem uma relação direta com a cultura da cidade. A minha família... A gente trocou aqui os microfones, por isso que deu esse silêncio aí pra tu em casa. A minha família é de origem alemã, então, como boa parte das pessoas que são naturais da cidade, tem toda uma relação com a Alemanha, muitos dos quais nossos avós, bisavós, são naturais da própria Alemanha. Então, tem toda uma relação com a cidade, com a constituição cultural desse município. De conhecimento, na verdade, de onde a gente veio, né? O pessoal que tem aí, eu não tenho origem alemã, gente. Mas eu tenho um monte de amigos que têm essa origem alemã e Joinville, a maioria, a grande maioria da população é de descendência alemã, né? Exatamente. A gente pode observar pelo nome das ruas, pelos sobrenomes das grandes indústrias da cidade, na qual formou boa parte das famílias se desenvolveram a partir desse desenvolvimento econômico fundado por esses imigrantes da Alemanha. Eu acho lindo a gente saber a nossa história, de onde a gente veio, né? Às vezes a gente descobre descendência, eu sou descendente de tal família, a gente nem faz ideia. E isso só, na verdade, só vem pra gente com pesquisa, não é? A gente não tem como descobrir os nossos antecedentes. Olha que lindo isso, gente. Tem uma parte de fotografia. Contem pra mim. Eu vou folheando aqui, Marcos. O objeto do livro se dá sobre um evento histórico extremamente importante para a própria história da Alemanha. Como eu estudei meu ensino médio até a formação superior na área de comunicação numa instituição de difusão da cultura alemã aqui na cidade, sempre me chamou a atenção que esse período histórico não era apresentado. Há um déficit sobre esse período do ponto de vista didático. Mas de propósito, não? Ou não tem relação? Eu penso que acho que a professora Glaucia, inclusive, ela nos ajuda, Glaucia, pelo amor de Deus. Um pouco é um pouco de propósito. Não sei se é um pouco de propósito, mas na verdade é uma revolução que não deu certo, né? A Revolução Alemã é uma revolução que não deu certo. Então, por conta disso, a gente acha que não precisa ensinar, né? Suprimiu da história ali. Só porque ela é uma suposta revolução fracassada, quer dizer, ainda que ela não tenha dado certo, você não precisa ensinar na escola. Mas, na verdade, ela faz parte, né? Até a história que não deu certo também faz parte da nossa... Aprendizado, amor. Nos nem constitui, tudo não exato. Nem tudo que a gente faz na vida vai dar certo. Tu vai dar uns tropeços no meio do caminho aí, mas tu vai aprender com isso. E o que conta, então, essa parte da história onde não tinha
onde a gente não só vai encontrar no livro? Primeiramente, é importante se destacar, a gente está fazendo o lançamento hoje em Joinville, Tá. é a primeira publicação dessa obra no Brasil e a primeira tradução para o português. A professora Gláucia, que nós importamos especificamente para o evento, na verdade é uma convidada especial, a conferencista principal da atividade, ela é uma pesquisadora exatamente desse período histórico, professora de uma instituição de Campinas, com formação de doutorado na Unicamp, que é a principal instituição de ensino superior do país, a mais respeitada da América Latina. E toda a pesquisa acadêmica da Gláucia se dá exatamente nesse recorte histórico. A obra... Entendi, gata. A obra especificamente trata do momento que a Alemanha passava, de uma grande crise econômica. Além disso, era um governo fundamentado em ataque às liberdades democráticas, liberdade de imprensa, a brutalidade em repressão à própria sociedade, à própria população daquele país. Então, há uma relação de aproximação conjuntural, ou seja, com o cenário político na qual passa a Europa e, de certa forma, o Brasil, no que se refere ao ataque às liberdades democráticas. Por isso, o objetivo de a gente fazer o lançamento nesse momento, e por isso também a publicação dessa obra no Brasil, para a gente tentar tirar algumas lições do que se passou nesse momento na Alemanha. Entendi. E teve interferência no Brasil, um pouco dessa história, ao longo dos anos? Gláucia, tu acha que isso interfere na nossa história também? É importante para a história do Brasil também. Na verdade, é importante para a história da humanidade, o que aconteceu na Alemanha, porque também tinha sido uma espécie de ela foi muito esperada, né? Foi uma revolução muito esperada. Depois da Revolução Russa, o levante dos trabalhadores, o levante da classe popular na Alemanha foi muito esperada. É como se fosse uma consequência dos fatos, né? Da liberdade dos povos, e que a Alemanha daria continuidade para a luta da emancipação da população do mundo. Então, por conta disso, no Brasil também teve alguma expectativa de que ela fosse se desdobrar e garantir a liberdade da humanidade toda, mas infelizmente ela não, infelizmente por vários motivos, né, que envolve a social-democracia, ela também não se desdobrou. Mas foi criado um grupo no Brasil, em São Paulo, que se inspirava muito nos militantes alemães, né, que era um grupo que tinha o Mário Pedrosa, né, que tinha outros militantes de esquerda que se inspirava muito naquilo que tinha acontecido na Alemanha. Olha isso, gente. Interessante do ponto de vista do autor, ele é um jornalista alemão, ele, na verdade, a formação primeira dele era em direito, então ele era advogado. Exatamente pela ascensão do nazismo, ele tem que parar com a sua atividade de advogar. Exatamente porque as liberdades, o Estado democrático de direito haviam sido interrompidos com a ascensão do nazismo na Alemanha. Ele se exila na Inglaterra, especificamente em Londres, e a noiva dele era judia. Então, com a perseguição que os alemães faziam aos judeus naquele período, ele adota um pseudônimo. Então, o nome real dele era Raimundo Pretzel. Essa é uma história extremamente interessante. Ele adota um pseudônimo porque, como a família da noiva havia ficado na Alemanha, para não expô-los, para protegê-los, ele adota um pseudônimo para continuar publicando na Inglaterra as atrocidades que aconteciam na Alemanha, em Berlim. Olha isso. E isso tudo conta, narra no livro. Agora sim, o fundamental é que uma obra que combate essa agressão que é feita com uma parte da população, no sentido para a gente observar qual é o prejuízo que a sociedade tem quando as liberdades democráticas são subtraídas da população. Então, o resultado que se observa nesse período na Alemanha é uma verdadeira tragédia. É um ano que estava suprimido aí de... Eu gosto disso. A gente não pode ter informação diminuída em nenhum dos âmbitos da nossa vida. Vocês traduziram, deixa eu entender, foi feita a tradução
para o português e é a primeira vez que essa obra, então, essa história está chegando aqui no nosso país, isso? Exatamente. Agora, sobre o aspecto da narrativa da obra, é importante que originalmente frisar, destacar, que originalmente ela foi publicada numa série de artigos no jornal alemão de Berlim, na revista Stern, precisamente, nos anos 60. Foi uma série de reportagens, como a gente chama no jargão jornalístico, publicados nessa revista na Alemanha e posteriormente publicado em livro, que é essa obra que é traduzida agora para o português. Ah, entendi. Agora estou entendendo. Agora, o fundamental daquele momento da Alemanha, que a Alemanha era um império, não era constituído como uma república na qual nós conhecemos hoje, e a população era brutalmente oprimida, tanto do ponto de vista físico como do ponto de vista econômico. O que acontece nesse momento, que ao fluxo da revolução que acontecia na Rússia, os alemães também começam a desenvolver uma série de mobilizações, movimentações, organizações para reivindicar os seus direitos, as liberdades democráticas, direitos sociais. Esse movimento é tão organizado, tão intenso, que consegue derrotar o Império da Alemanha e instaurar uma república. Então, ele fracassa logo em seguida, mas ele tem uma grande vitória, né, que é derrotar aquele império e instituir uma democracia em determinado período. Além dessa narrativa desse período histórico, a gente vai observar o que esse movimento proporciona para a República da Alemanha atual, né, para a Constituição de 49, para a Constituição Democrática da Alemanha que existe hoje. Então, é uma reflexão própria das ciências políticas. Por que determinados países têm poucos períodos de tempo de democracia e logo caem numa ditadura? A Alemanha viveu um período de repressão, de supressão da democracia, mas após a Segunda Guerra, a gente está falando aí de mais de 50 anos onde se vive em democracia plena. Então, hoje um discurso antidemocrático, um discurso que oprime as mulheres, que é o seu público fundamental aqui na TV, que oprime grupos minoritários étnicos, hoje na Alemanha não tem espaço. A própria imprensa não legitima, criminaliza Já um discurso. corta isso. Criminaliza um discurso que faz alguma referência a algum tipo de opressão a gênero, a etnia. Então, esse movimento acaba constituindo essa sustentação da democracia pela qual a Alemanha vive hoje. Gente, que aula de vocês, cara. Eu tô encantada com isso, porque a informação que chega pra gente é muito por cima de tudo, não é? Ela não é aprofundada. E a gente muitas vezes cria julgamentos e pensamentos sem saber da história verídica, né? Hoje tem um lançamento desse livro, mas a gente quer essa aula de vocês juntos. Não dá para ter só o livro. Vai ter um bate-papo? Como é que vocês vão fazer o encontro? São 4 conferencistas no lançamento do livro numa instituição educacional hoje à noite. Eu sou um dos conferencistas para falar um pouco sobre a teoria de ação política, a teoria econômica que era debatida no parlamento da Alemanha naquele momento. O cônsul honorário da Alemanha estará presente também, o cônsul honorário da Alemanha de Joinville, que é o Dr. Rodrigo Bornholm, que é doutor em Direito de Relações Sociais. Além disso, nós temos o diretor do Arquivo Histórico de Joinville, que é o Dionei Cunha. Que é o chefe do meu marido. Ele esteve na cidade de Weimar ano passado, na Alemanha, e ele exatamente foi o cenário, essa cidade da Alemanha, onde se deu a Revolução Alemã. E coincidentemente ou não, ou tendo uma relação direta, também é onde há a ascensão do nazismo nos anos 30. Então a Revolução Alemã se dá em 1918, 1919, e a ascensão do nazismo se dá em 1938 até o final da Segunda Guerra. O Dionei esteve lá e vai contar um pouco como é que é esse município. E claro, como eu citei no início, a nossa convidada especial, a professora Gláucia
Fracaro, que vai desenvolver especificamente esse movimento operário, como é que se dá a participação, inclusive, das mulheres, que é o principal recorte da pesquisa dela. Maravilhosa, obrigada. Como é que se dá essa liderança dentro do movimento popular para se instaurar essa revolução. Além disso, a professora Glaucia, ela é uma pesquisadora do feminismo no Brasil, esse conceito de feminismo, e tem inclusive um livro publicado tratando desse tema. Sim, eu trouxe para você, Renata. Gente do céu, eu vou chegar em casa hoje de e livro. meu marido é historiador e é funcionário do Arquivo Histórico. Aí ele senta e eu digo para ele, amor, me conta um pouco, né, das coisas do passado, como é que a gente chegou a esse mundo louco. E ele fala muito dessa linha que vocês estão falando aqui. Não posso falar nada partidário aqui, gente. Mas ele tem uma luta muito forte a favor do feminismo. E ele me ensinou, me abriu os olhos para muitas coisas que a gente não enxerga. Porque a gente é tomado de tanta informação que tu não sabe nem de onde vem, que a gente não se dá conta dos nossos atos, das nossas falas, né? Muitas vezes, sem querer, a gente acaba sendo... reforçando o movimento machista que a gente precisa desconstruir. Obrigada, meu bem. E aí hoje a Glaucia então veio, né, junto com o Marlon, que está falando sobre o lançamento do livro A Revolução Alemã. E tem esse livro aqui que Leandro vai ler antes de mim, eu sei disso, amor, mas depois eu leio, que é Os Direitos das Mulheres, Feminismo e Trabalho no Brasil. Que lindo, me fala um pouquinho, Glaucia. O livro é fruto da minha pesquisa de doutorado. Ganhou um prêmio, né, que é um prêmio da Associação Brasileira de Estudos do Trabalho. A pesquisa foi financiada pela Fundação de Amparo à Pesquisa no Estado de São Paulo. E tudo isso, enfim, foi o que proporcionou a publicação, né, do livro. Mas o que eu tentei fazer foi contar a história do feminismo no Brasil, que era uma história contada muito a partir daquelas mulheres de cima, né, daquelas mulheres das classes altas, e não tinha muito espaço para as mulheres comuns, para as mulheres trabalhadoras. Né? Então, eu tentei recuperar uma história que conta de um feminismo visto de baixo, né, do feminismo das mulheres comuns, não só das excepcionais, que essas histórias a gente já conhece, mas também a gente faz parte da história. É isso, gente. Acho lindo ter feito isso, que eu acho que é de grande valia, né, de contribuição aí social mesmo, porque mais do que levantar bandeira, a gente tem que informar as pessoas, né, com conteúdo de qualidade e do quanto, sim, as mulheres precisam ser respeitadas e por que elas precisam ser respeitadas. Ninguém está dizendo aqui que agora tu não vai mais se depilar, ou não vai mais, não pode mais usar maquiagem. Ninguém está dizendo isso para ti. A gente precisa entender o que é o movimento do feminismo. E eu acho que quando a gente tem mulheres como a Glaucia, Marlon, falando disso para a gente, é nesse tipo de informação aqui, ó, que tu tem que buscar. É essa bandeira aqui que tu tem que levantar. Para saber qual bandeira levantar, primeiro tu precisa te informar. Eu vou devorar isso aqui inteiro. O que moveu o começo da pesquisa foi justamente tentar entender de onde vêm os direitos para as mulheres, de onde que vem licença maternidade, lei de igualdade salarial. A ideia era um pouco essa, né? Partir da luta por direitos das mulheres. Onde a gente pode encontrar esse teu livro, Glaucia? Sim, o livro foi foi editado pela editora da Fundação Getúlio Vargas, se encontra no site da editora e nas melhores livrarias do ramo. Ai, gente, coisa mais linda. Marlon, tu reforça o convite pra gente desse aqui, por favor. Depois eu coloco os dois links lá no meu Instagram pra tu dar um print. Eu sabia que a obra da professora Glaucia ia dialogar diretamente com o seu público. Como eu conheço... Já tinha dito pra mim, né, Marlon? Sim, como eu conheço o seu programa, sei das mulheres empreendedoras que vêm aqui, que são suas entrevistadas. Esses dias tinha a delegada Marilise Ben, na qual eu conheço o trabalho como jornalista há algum tempo. Sabia que a obra da professora Glaucia, da emancipação das mulheres na sociedade, do empreendedorismo, da própria liberdade econômica das mulheres, faria todo um diálogo direto com o seu público. Agora, convidar o público para hoje à noite, para o lançamento da Revolução Alemã. Vai ser às 19h30, na Universidade da região de Joinville, especificamente no colégio da Univille, que é o nome do auditório. O espaço pertence à universidade, mas o nome do auditório tem esse nome, Colégio da Univille.
Convidar todos, é gratuito, aberto ao público, estarão presentes alguns cursos da própria instituição, cursos de Direito, curso de História, os conferencistas na qual eu me referi, e o principal objetivo, tá certo, é a gente fazer uma reflexão sobre esse período para a gente tentar evitar essas atrocidades que foram realizadas naquele momento com a ascensão do nazismo. Então, nós observamos aí um ataque às liberdades democráticas, então o objetivo é a gente fazer exatamente a reflexão teórica sobre esse período e nós combatermos o ataque às liberdades democráticas em todos os sentidos. A supressão de direitos sociais, a supressão de direitos trabalhistas e as liberdades de pensamento, de expressão. Esse é o objetivo central do lançamento desse livro e convido você também e todo o seu público, Renata, para estar presente para a gente fazer essa reflexão coletiva hoje à noite. Que horas começa, Marlos? 19h30, 7h30 da noite. A gente está esperando por vocês lá, tá? E depois eu boto os links ali, então, para vocês também conhecerem um pouco mais do trabalho da Glaucia. Esse aqui tem um bate-papo bem bacana que não pode perder, amor. Isso aqui é um convite de reflexão mesmo, como o Marlon está dizendo, Renato, não é? Se me permite, eu gostaria de agradecer ao Consulado Honorário da Alemanha, que possibilitou a realização dessa atividade, ao Theo Mates, à própria Univille, o curso de História da Univille, que foi extremamente importante, e a Fundação Rosa Luxemburgo, que é a fundação da Alemanha de Defesa dos Direitos Humanos, que também está apoiando institucionalmente essa atividade. Olha que demais. E, sobretudo, agradecer você e a esse espaço e a professora Glaucia, que é a nossa convidada especial, ter vindo aqui para compartilhar o conhecimento, a pesquisa dela conosco e com toda a sociedade de Joinville. Eu que agradeço a sua presença aqui. Espero que tu volte mais vezes, trazendo mais informação de qualidade pra gente, Marlon. Obrigada mesmo de coração. Glaucia, nem sei como te agradecer, tá? A contribuição de vocês hoje pra gente foi fundamental para o nosso crescimento. Quanto mais a gente tiver informação de qualidade, melhor. E é isso que eu quero trazer aqui no programa. Obrigada mesmo. Derruba as coisas, Martinelli. É assim mesmo quando o programa é ao vivo. Glaucia, obrigada, tá? Quando vieres a Joinville, volta aqui no programa, a gente está sempre de coração aberto para te receber. Sim, muito obrigada. Obrigada aos dois. Obrigado. Eu vou dar um recadinho agora da Soritec para vocês. Olá, hoje eu gostaria de lhe fazer um convite, uma mudança de vida. Você que não terminou seus estudos em tempo hábil, gostaria de terminar o seu ensino médio, venha conhecer a Soritec. Nós temos a modalidade de educação de jovens e adultos supletivo com aulas uma vez por semana. Além disso, você pode fazer junto com o supletivo um ensino técnico, paralelo ao seu ensino médio. Cursos de fabricação mecânica, eletromecânica, curso de soldagem e manutenção automotiva são fáceis e rápidos. Um curso que tem duração de 1 ano e meio a 2 anos, com aulas semipresenciais, 2 vezes por semana. Professores que estão acostumados com o mercado de trabalho, que conseguem linkar teoria e prática com o que você vai encontrar dentro da empresa. A área de recursos humanos, que é voltado para a área de recrutamento e seleção, desenvolvimento de pessoas, a área de treinamento, direito trabalhista, cálculo trabalhista. A área de contabilidade também, o curso técnico de contabilidade, ele é voltado para demonstrações contábeis, fiscal, comercial, custos. E nós temos o curso técnico em vendas, que foi criado junto com as empresas conforme a necessidade de mercado, voltado para a área de marketing, negociação e atendimento ao cliente. Você pode estar estudando e se preparando para o mercado de trabalho. É isso que as empresas necessitam. Você qualificado, bem preparado para o mercado de trabalho, você não fica fora dele. Se você não pensou ainda o que vai cursar esse ano, mas tem vontade, compareça em uma de nossas unidades, converse com um dos nossos consultores, tire a dúvida de qual caminho seguir na sua carreira e faça a diferença no mercado de trabalho. Destaque seu currículo com a Soritec. Tá aí na tua tela, meu bem, 34510400, o telefone para tu se tornar um profissional de sucesso. Renata, eu não sei o que eu vou fazer da vida. Eu vou ainda pensar no que eu quero fazer, qual é a área que eu vou seguir. Primeiro tu vai pegar o teu telefone e vai marcar aí, ó, 34510400. Aí tu vai ligar lá na Soritec e vai dizer assim, eu vi que a Renata falou dos cursos lá e que eu cabe no meu bolso. Esse é o mais importante. E não tem um dinheiro sobrando, amor. Tu vai pegar aí o teu dinheirinho e vai investir no teu futuro, tá? Dinheiro que vai caber aí no teu orçamento. Tu escolhe o curso, dá um rolê por dentro da Soritec, vai conhecer a grade curricular, os professores, o que a gente te oferece lá. Curso para tu terminar o teu ensino médio, curso de graduação, pós-graduação. Eu quero só um curso técnico, Renata.
Curso técnico tem também, qualificação profissional, é o que tu tá precisando aí, tá? Só tu ligar lá 34510400 e marcar com o pessoal para tu conhecer a instituição. Depois, meu bem, tu me manda uma mensagem me dizendo o que tu achou. Eu tenho certeza que tu vai gostar. A gente só recebe profissionais de sucesso nesse programa. Não é, Fábio? Tudo bom? Fábio tava a mulher dele agora há pouco, a Aline, conversando com a gente aqui sobre maternidade, não é? Exatamente. Como é que é em casa aquela loucura, escutando, mulherada falando o tempo todo sobre maternidade? É um privilégio poder, né, ser o companheiro e pai de mais duas, né, aprendizes de Alininha também. A gente quer essa mulherada fazendo sucesso na vida. Fábio vai falar pra gente sobre um assunto que eu não conhecia, Fábio, mutismo, é isso? Muita gente não conhece, né, e por isso que a gente ainda está no mês de conscientização do mutismo seletivo. Gente, então vou fazer o seguinte, vou botar o Fábio lá sentadito no sofá. Vem cá, Fábio. Senta lá no sofá que depois do intervalo a gente vai te contar tudinho. Vai te trazer todas as informações sobre o mutismo e aí tem o resultado também. Ainda tá no processo ainda, né, Ed? Não deu tudo ainda, amor, ó. Foi pega com as calças curtas, meu bem. Olha aí, ó. A Ed tá, ela atrasa o processo, que é para eu poder chegar e pegar o ponto correto, não é? Tá, amor. Depois do intervalo a gente vai lá então ver como é que tá esse nosso quiabo aí. Não sai daí!